Olá, sou o professor Renan, da Escola Estadual Fernando Barbosa Lima, Fernandópolis, São Paulo. E hoje falaremos um pouquinho da termodinâmica, né? O que a termodinâmica estuda, não é verdade? Aqui nós temos uma pequena anotaçãozinha. A termodinâmica é a área da física que estuda diversos fenômenos e sistemas físicos complexos, em que podem ocorrer trocas de calor, transformações de energia e variações de temperatura. Então, bora lá! Primeira lei da termodinâmica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? A energia não pode ser criada nem destruída, certo? Em outras palavras, ela pode ser transformada de uma forma em outra. Que fique muito bem claro isso. Então, o que nós podemos dizer aqui? Que a variação da energia é igual à quantidade de calor menos o trabalho, certo? Então, essa é a equaçãozinha que gira em torno aí da primeira lei da termodinâmica, certo? Vamos então aqui para um detalhe muito interessante. A bicicleta. Para encher um pneu de bicicleta com uma bomba manual, então utilizando essa bombinha aqui, que todo mundo já viu uma bomba dessa ou já utilizou, nós precisamos fazer uma força suficiente para comprimir o ar que está no interior do cilindro, para que ele vá para o interior do pneu. Ou seja, para que isso ocorra, nós temos que fazer o quê? Aumentar a pressão. Outra coisa corriqueira do nosso dia a dia. Por que o leite, quando ferve, derrama? Então vamos fazer uma pequena análise aqui. Nós temos uma chama, aqui esquentando o leite. Então o nosso leite está sendo esquentado aqui no fogão. E o que acontece com um líquido? Vamos pensar no líquido quando eu esquento ele, com o gás. O que vai acontecer com esse líquido quando ele é aquecido? Ele vai expandir, certo? Ele vai aumentar o seu volume. Então, o volume vai aumentar. Um outro fato é que a pressão atmosférica que está exercendo aqui, ela é constante, certo? Ela não sofre variações. Então, se eu tenho um aumento de temperatura e a minha pressão é constante, o meu volume, consequentemente, vai aumentar. Por que isso? Podemos fazer a análise através dessa equação aqui. A pressão vezes o volume é igual a uma constante vezes a temperatura. O que acontece com o volume? K vezes T sobre P. Então, essa pressão aqui ela vai permanecer constante. Quem que eu vou aumentar? A temperatura. Então, quanto maior for a temperatura, por exemplo, vamos considerar aí uma temperatura de 288 kelvins e uma pressão de 1 atm. Isso daqui, o volume vai ser igual a 288 K, por exemplo. Certo? E se a temperatura for para 373 kelvins e a pressão permanecer constante, o volume vai para 375 K. Então, repare que o volume aumenta nessa situação. E isso é uma explicação do porquê que o leite derrama. Aplicações da termodinâmica às transformações gasosas. Então, a primeira que nós vamos estudar é a transformação isobárica. Tá? Então, a primeira que nós vamos avaliar é essa daqui, a transformação isobárica. Vamos entender o que significa
isobárica. Do grego, né, nós temos que iso é igual, tá bom? Então, do grego, iso é igual, significa igual. Agora, baro significa pressão. Então, numa transformação isobárica, a minha pressão ela é constante. Tá bom, pessoal? Em uma transformação isobárica, a pressão vai ser constante. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Então, existe uma relação. Se a pressão ela é constante, a temperatura e o volume são diretamente proporcionais. O que quer dizer diretamente proporcionais? Se a temperatura aumentar, o volume também vai aumentar na mesma proporção. Se a temperatura reduzir, o volume também vai reduzir. Então, nós podemos escrever a seguinte relação. O volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. Aqui nós temos um exemplo ilustrando essa transformação. Eu tenho um estado inicial, certo? Onde a temperatura é T1, a pressão é P1 e o volume é V1. Eu elevei a temperatura, certo? Eu dobrei a temperatura, ó, 2T1. Pressão permaneceu constante e o volume dobrou. Então, isso que quer dizer diretamente proporcionais. Se eu dobrar a temperatura, eu vou dobrar o volume. Se eu reduzir a temperatura pela metade, eu vou reduzir o volume pela metade. Certo? Vamos falar de mais uma transformação? Agora nós vamos falar da isovolumétrica. Vocês já devem estar pensando aí. Iso é igual, professor. Volumétrica, volume. Então, volume constante, é isso mesmo? Nós entendemos certo? Perfeito. Né? Então, transformação isocórica. E aí nós já sabemos que iso é igual. E no caso, coros, do grego, é volume. Então, isso daqui é a mesma coisa que volume constante. Tá, pessoal? Mas se o volume é constante, o que vai acontecer com a pressão e com temperatura? O que vai acontecer com a pressão e com a temperatura? Né? Vamos analisar esse esquema estático aqui, ó. Eu tenho no estado 1 uma temperatura T1 ou inicial, certo? O volume e uma pressão, né? Esses dois bloquinhos simbolizam a minha pressão. Tá bom? Então, gente, se por acaso eu aumentar a temperatura, eu vim aqui aquecer, né? Eu venho aqui e vou aquecer esse recipiente. O volume vai permanecer o mesmo. Então, o que acontece com a pressão?
Bom, se eu aqueço um gás, eu aumento o quê? Eu estou fornecendo calor para essa substância, então eu estou aumentando o grau de agitação das minhas partículas. Quando eu aumento o grau de agitação, o que acontece com o volume? Ele tende a aumentar. Só que nesse caso ele está confinado, ele não vai aumentar. Então, se eu aumentei a temperatura e o volume permanecerá o mesmo, a minha pressão também vai aumentar. Então, se eu aumento o volume, eu aumento pressão. Então, nós podemos dizer que pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E com isso, nós podemos, então, estabelecer a relação. Pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Tá bom? Então, nós vamos anotando essas relações que no futuro serão úteis. Transformação isotérmica. Agora todo mundo sabe. Perdeu a graça. Isotérmica, o que não vai variar? Temperatura. Térmica lembra temperatura, né? Do grego, novamente, iso igual, certo? E termo é calor. Ou seja, igual calor, calor igual, ou seja, não há variação de temperatura. A temperatura vai ser sempre constante. Beleza? Então vamos para um experimento. Né, ó. Aqui eu tenho uma situação 1. Reparem que os bloquinhos em amarelo simbolizam a pressão, certo? Então, no experimento ao lado, né, foram colocados 4 pesos iguais, garantindo uma força sobre o êmbolo, né? Então, essa região em cinza aqui ele chama de êmbolo. Então, nós temos uma pressão inicial maior quando comparada com as demais, ó. Eu tenho 4 pezinhos, aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Eu fui retirando um pezinho, né, por vez. Aqui eu coloquei 3, ó, o que aconteceu? Houve um pequeno aumento, certo? Na onde? Teve esse pequeno aumento. Alguém chuta? Volume, professor. Que coisa. Então, nós tivemos um pequeno aumento no volume. Ó. Conforme eu ia tirando os pesos, o volume iria aumentando. Tá bom? Ó. Se eu comparar aqui com o primeiro volume, ó, olha o tanto que aumentou o primeiro volume. Então, esse aumento de volume, certo? Que nós tivemos aqui, se comparado com a primeira situação, ó, o que permaneceu constante no sistema? Como eu disse, a temperatura. Então, permanecendo temperatura constante, reduzindo-se a pressão ou aumentando-se a pressão, nós vamos ter uma variação no volume. Com isso, nós afirmamos que volume e pressão são inversamente proporcionais. Então, nós podemos equacionar da seguinte forma.
a pressão inicial vezes o volume inicial é igual à pressão final vezes o volume final. O que seria, então, inversamente proporcionais? Quando um aumenta, o outro diminui, né? Então, são sentidos opostos. Enquanto um vai aumentar, o outro vai diminuir. Por fim, vamos falar da transformação adiabática, que do grego, adiabatos. Nome bonito, não? Adiabatos. Que significa impenetrável. Significa impenetrável. Então, o que é um impenetrável? Impenetrável é um sistema que está isolado. Então, a transformação adiabática, nela não ocorre troca de calor entre o sistema e o meio externo, né? Então, aqui, ó, impenetrável. Tá bom? Então, vem daqui. Impenetrável, não vai ocorrer troca, é um sistema isolado. Algumas observações que são importantes, né? Que se o gás expande, ele resfria. Se o gás contrai, ou seja, ele for comprimido, ele esquenta. E aí vem aquela pergunta: por que o desodorante chega tão geladinho no nosso corpo? Bom, o desodorante ele é um gás que está ali comprimido no recipiente. Quando a gente aciona o gatilho, o que acontece? Esse gás expande, né? Ele sai do recipiente e expande. Essa transformação, né, é muito rápida, né? Quando ele expande, é muito rápido e não dá tempo de efetuar troca de calor com o meio. Então, na realização de trabalho para expandir esse gás, né, quando ele expande, ele realiza trabalho. E quando ele realiza trabalho, para tomar forma, né, para ocupar o seu espaço na atmosfera, ele resfria. Então ele expandiu e vai resfriar. Por isso que ele chega geladinho no nosso corpo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu joinha. Muito obrigado, até a próxima. Fui!